Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Nessa semana nós andamos com a série Sabores da Vida e hoje é o nosso último encontro sobre esse assunto. E eu queria ir direto ao assunto. Vamos lá? Abre, se você tem uma Bíblia aí, se não pode me ouvir, João capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 16. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre e matéria e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16. Bom, nós estamos aqui com um homem chamado Nicodemos e ele vai relatar, de certa maneira, um pouco da nossa realidade. Eu sei que há um interesse verdadeiro por Jesus ontem e hoje. O último filme a respeito de Jesus, aquele do Mel Gibson, quase 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao filme. Ele foi muito bem feito e, de certa maneira, até realista demais. Mas o que realmente representa isso e essa conversa de Nicodemos com Jesus? Qual é o passo que falta, então, para que o homem esteja disposto e querendo realmente esse contato com Jesus? Dos bilhões que viram o filme de Jesus, a maioria assistiu movida por algum tipo de curiosidade. Até pessoas vão na igreja por curiosidade. Até pessoas se aproximam do evangelho por curiosidade. Até vão em eventos evangélicos, talvez num momento de música. Curiosidade. Embora, neste caso, 150 milhões de pessoas tenham informado que creram como Senhor e Salvador através do filme, que na verdade é o centro do Evangelho. Embora isso tudo aconteceu, ou pode ter acontecido, nós não sabemos, no Brasil e no mundo, então nós vamos olhar com esse olhar da perspectiva de quem está tentando entender. O Nicodemos dessa história faz parte do primeiro grupo. O curioso, eu quero entender. Seu interesse e da sua comunidade representam bem aqueles que podem até aceitar Jesus, como a Bíblia o apresenta, mas não querem realmente mudar. A curiosidade leva a um passo, mas esse passo não é suficiente para abraçar a fé
e começar a mudar, que é a proposta do Evangelho. Nicodemos, então, ao procurar Jesus, reconhecia que precisava mudar, que precisava viver segundo os ensinos daquele que foi enviado dos céus. No entanto, ele não teve a coragem de dar o passo claro e público em direção a Jesus. Certamente a dificuldade de Nicodemos e desses outros bilhões de pessoas é viver uma vida baseada na Bíblia, com seus valores. Porque o mundo tem valores próprios, né? O mundo vai evoluindo e as pessoas vão perdendo os valores porque eles parecem que são entraves, né? Já ouvi gente dizer que o Evangelho é um entrave do progresso, né? Não creio, e a gente conhece e sabe que talvez a grande parte dos grandes invenções do mundo nesses nossos últimos 500 anos nasceram dentro das igrejas. Primeira coisa, como Nicodemos, há muitas pessoas que não assumem publicamente que amam a Jesus porque não querem viver segundo os seus ensinos. Por quê? Porque agora a sua cabeça não é mais o seu mestre, o seu guia. Eu não posso fazer o que dá na telha. Eu tenho que seguir um rito, um caminho, porque esse caminho, esse rito me protege. E me ajuda a entender as relações humanas, especialmente, e como devem proceder a minha perspectiva com relação aos outros. Como Nicodemos, há muitas pessoas que se satisfazem com uma visão apenas intelectual de Jesus, mas sem experiência de confiança, de fé, de mudança, de transformação. Como Nicodemos, há muitas pessoas com dificuldades para entender o que Jesus fez e o que ele pode fazer. O que essa referência que você vai usar ou não usar vão mudar ou não vão mudar a sua vida. E segunda coisa, baseada nesse texto que acabamos de ler, é que Jesus faz um convite para mim, para você, para aqueles que você conhece, para quem você vai mandar esse vídeo, ou não, de repente você não vai compartilhar, porque você mesmo talvez tenha dúvidas sobre algumas questões, você não se entregou na fé, então como é que você vai compartilhar alguma coisa que você nem crê tanto assim? Embora tenha visto Jesus, talvez, em alguns momentos, mas parece que ele não faz parte do seu projeto de vida, onde as pessoas serão tocadas por aquilo que você crê. Qual é o convite? A você que o busca como Nicodemos, aquele curioso, seja como alguém interessado em entrar no reino de Deus, seja um convite. Jesus tem um convite a fazer. O verso 3 ele diz assim, na interrogação de Nicodemos, ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não é uma figura histórica apenas, embora seja. Não é um guru que você pode lançar a mão em alguns momentos. Jesus tem uma proposta de vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a proposta de Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A gratuidade da graça torna ela um pouco refém de algo que parece que não vale nada. Mas o que é que eu posso fazer para ganhar a salvação, a vida eterna e o céu? Quanto vale isso? Se não fosse de graça. O verso 5 ele diz, em resposta: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, trata-se de um nascimento espiritual, diferente do nascimento biológico. É por isso que esse convite tem que alcançar o seu coração, a sua mente, o seu corpo todo. Porque você tem que desejar isso. E esse desejo é de disposição de andar e de viver como Jesus
te convida e descreve o cenário para que você desenvolva a sua vida. Não há limitações para isso. Você pode ser feliz no Evangelho, embora, mas eu não posso fazer isso ou aquilo. É melhor que não faça, que vai ser mais abençoador para a sua vida e para as pessoas ao seu redor. Diante do convite de Jesus, então, há a necessidade de um salto de fé. E o verso 13 vai dizer o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou Jesus é o Filho de Deus, ou ele não é ninguém. Essa é a grande realidade. E se você não entendeu isso, então realmente eu consigo entender que você está no caminho certo, mas ainda não está disposto a seguir o caminho. E eu quero terminar da seguinte maneira, e a minha conclusão é essa. Creia, Jesus morreu na cruz por você. O sangue derramado, o sofrimento foi para que eu e você tivéssemos vida. Ponto. Siga Jesus. Procure uma igreja se você não tem ainda. As igrejas têm problemas, todas elas têm. Procure uma igreja que você consiga entender o que está acontecendo lá dentro. Que haja uma grande perspicácia no entendimento, muito mais do que nos milagres. Seja capaz de entender o grande comprometimento de uma vida que anda todo dia e não aquela que senta e espera alguma coisa acontecer. Comprometa-se com ele agora. Não faça como Nicodemos. Deixe que o Espírito Santo faça você nascer de novo. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Entenda antes de rejeitar. Se você tem dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, pode colocar no final tem a área de perguntas, você pode deixar aí no YouTube. E me comprometo com você de responder cada uma das perguntas que vierem para mim. Quero te ajudar, quero ajudar você a entender e quero ajudar você a entender a vontade de Deus. Seja você um cristão novo, seja um cristão antigo, seja alguém que está tentando entender como Nicodemos estava tentando. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te traga essa convicção verdadeira do amor dele por você e você decida mudar para a glória dele, com esse propósito final de ser uma nova criatura. Deus te abençoe, tenha um bom dia, um bom fim de semana e que a graça esteja te acompanhando e se renovando cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.